Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está sintonizado em 91.1 no Rio, na Bradesco Esportes FM, no ar Cidade do Esporte, primeira edição, hoje sexta-feira, dia 22 de julho de 2016, e nós vamos juntos aqui na Rádio do Seu Esporte até às 12 horas e 30 minutos, é o Cidade do Esporte e não o Nossa Área, primeira edição, vamos juntos aqui pela Bradesco Esportes FM. Eu com o Juan Rodrigues e também com os repórteres da Bradesco Esportes FM, além da participação da galera na nossa interatividade, produção, coordenação e interatividade com James Azevedo na tarde desta sexta-feira. Tudo bem, Juan Rodrigues? Grande abraço, boa tarde. Tudo bem, Cadu? Boa tarde para você, amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. É sempre um prazer estar aqui na Rádio do Seu Esporte para trazer o noticiário dos quatro grandes e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Certo, Cadu? Meia hora de muito conteúdo, né, Cadu? Muito conteúdo, vamos juntos pela Bradesco Esportes FM aqui na Rádio do Seu Esporte, levar o melhor do futebol do Rio de Janeiro pra você. Agora são exatamente 12 horas 12 minutos, são aqui no Rio de Janeiro a temperatura na casa dos 20 graus. Vamos juntos no Cidade do Esporte, primeira edição desta sexta-feira. Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Vamos gerar destaques do seu clube pra você aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. No Flamengo, presidente confirma que quer assumir o Maracanã após os Jogos Olímpicos. No Vasco da Gama, clube apresenta o Capris nessa sexta. Técnico Jorginho pode colocar reforços na relação para o duelo diante do Bragantino. No Fluminense, 4 reforços e Scarpa participam do treino, mas não vão para o jogo contra o Atlético Paranaense. Levir Coupe deve repetir a escalação da última partida. Atacante Henrique Dourado não viajou. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes completa um ano de clube com um título e um vice-campeonato no Alvinegro. Vamos agora para o destaque da Seleção Brasileira Olímpica. Técnico Rogério Micali testa diferentes formações na Granja Comari e aposta em ataque com Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos começar com... Hora do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, já que o Cruz Maltino tem uma atividade muito importante. Hoje acontece a inauguração das novas instalações do Centro Avançado de Prevenção e Reabilitação Esportiva, o famoso Capris, que tem como intuito recuperar os atletas e também evitar contusões dos mesmos. O Vasco da Gama que segue preparação para o duelo diante do Bragantino no final de semana e inclusive um duelo bastante importante para que a equipe do Vasco da Gama pare de oscilar na disputa do Campeonato Brasileiro. Isso porque já está vendo o CRB na cola, apenas a 1 ponto de diferença do Cruz Maltino. Fica a expectativa para essa partida sobre quem vai entrar como atacante titular do Cruz Maltino, já que no último confronto o técnico Jorginho surpreendeu a todos, colocando na frente Thales ao invés de Leandrão. E também na defesa, se o Jomar permanece ou então entra o Rafael Marques, que estreou bem diante da equipe do time do Luverdense na disputa da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, ficando de fora da Copa do Brasil. O técnico Jorginho ainda tem essas indefinições e o Vasco da Gama que espera receber uma bolada nessa sexta-feira, isso porque tem um valor a receber tanto de um banco estatal quanto de uma antiga patrocinadora que dá em torno de 3 milhões de reais. E na próxima entrada do Cruz Maltino eu trago muito mais informações sobre isso. No Vasco da Gama, o Ederson tá esperando estrear no Cruz Maltino, inclusive ele se apresentou à equipe do Vasco, né? Falou que está empolgado em atuar, ele falou em declarações à Vasco TV, o jogador que chega após ter sido ter disputado
campeonatos na Ásia, o último no Japão, ter sido o artilheiro do Brasileiro de 2013, com o aval do técnico Jorginho, Cadu. Valeu, esse daí é o Juan Rodrigues com as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Diz mais um passo no Cidade do Esporte. Hora do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte alvinegro em destaque com o Tia Leal. Tudo bem, Tia? Tudo bem, Juan? Abraço pra você, Cadu Macri, James Azevedo, todo mundo ligado aqui nessa primeira edição do Cidade do Esporte. E hoje marca realmente a data de 1 ano do técnico Ricardo Gomes à frente do comando do Botafogo. Inclusive, ele foi o selecionado para a entrevista coletiva de imprensa, como é de praxe nas sextas-feiras, o técnico do Botafogo já projetando a partida do fim de semana, e ele foi surpreendido, inclusive, por membros da diretoria, comissão técnica e funcionários do clube na sede lá em General Severiano. Eles interromperam a coletiva e fizeram uma espécie de homenagem ao técnico Ricardo Gomes, porque ele realmente é um dos principais responsáveis pela boa campanha do Botafogo, em termos, muita gente fala que é uma boa campanha com relação ao material humano que ele tem. O Botafogo, neste momento, está fora da zona de rebaixamento e já é um trabalho desde o ano passado, quando ele conseguiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Campeonato Carioca neste ano, ficando com o vice-campeonato, perdeu para o Vasco da Gama, mas é, sem dúvida, depois do Jefferson, a pessoa mais respeitada dentro do clube. O presidente Carlos Eduardo Pereira entregou uma placa comemorativa e o técnico realmente ficou bastante emocionado antes de iniciar a sua entrevista coletiva na sede em General Severiano, e ele que também recebeu a camisa alvinegra com o número 1 escrito técnico Ricardo Gomes. Então, portanto, fica aí a homenagem da diretoria do Botafogo, também aos membros da comissão técnica e funcionários do clube, para um treinador que realmente está sendo fundamental e é um dos principais responsáveis na temporada 2016, e é claro, já o trabalho que foi iniciado no meio do ano passado, ele que pegou o time no meio da Série B do Campeonato Brasileiro, no cargo que foi deixado pelo técnico René Simões, ele que foi demitido depois, principalmente da eliminação da Copa do Brasil do ano passado para o Figueirense, jogando lá no estádio Newton Santos, ainda quando estava à disposição. O Botafogo foi eliminado dessa competição nacional, e aí o Ricardo Gomes foi chamado para comandar o Botafogo depois de quase 4 anos sem comandar uma equipe de futebol. Lembrando que ele sofreu o AVC, um acidente vascular cerebral, ainda no Vasco da Gama, no clássico contra o Flamengo, no dia 28 de agosto de 2011. Então, portanto, uma data marcante, e voltou ao Botafogo. Ele próprio admitiu que no início foi bastante complicado essa questão do AVC, para voltar realmente a falar com naturalidade. Foi difícil no início, mas ele ressaltou o apoio que foi dado pela diretoria do Botafogo nesse início de trabalho ainda no ano passado, e agora com o segmento desse trabalho. A gente lembra também que depois do término do Campeonato Carioca, da final para o Vasco, ele recebeu uma proposta financeiramente muito boa do Cruzeiro, mas ele conversou com a diretoria do Botafogo, houve um aumento salarial, ele permaneceu na equipe de General Severiano. Então foi tudo realmente bem explicado e bem trabalhado. Ele que procurou antes a diretoria para tomar uma decisão a respeito, é claro, desse contato feito pelo Cruzeiro. Ele ficou na equipe do Botafogo, está criando uma certa identidade também com o alvinegro, e isso é muito importante para o segmento do trabalho. Ao longo da programação, eu volto com mais informações do Botafogo, principalmente visando o compromisso diante da Chapecoense, domingo, na Arena Condá, às 4 da tarde. Tá falado, galera? Tá falado sim, obrigado. Esse é o Tia Leal com as principais novidades do Botafogo de Futebol e Regatas, dentro da rádio do seu esporte. Botafogo, Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, anunciando para daqui a pouquinho os donos da bola na tela da Band e no som da Bradesco Esportes FM. É hora de girar notícias, informações do tênis pelo Brasil e pelo mundo. Quem chega é o Jean Dutra. Fala, Jean. Os candidatos a uma medalha na Olimpíada, Bruno Soares e Marcelo Melo, decidiram atuar juntos no ATP de Washington, nos Estados Unidos, como forma de preparação para os Jogos.
Porém, o ensaio não saiu como esperado. A dupla brasileira caiu logo na estreia para os americanos Jack Sock e Steve Johnson por 2-1, parciais de 5-7, 6-4 e 10-4, e ligam um sinal de alerta para o torneio no Rio de Janeiro, que começa no próximo dia 6 de agosto. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, Jean Dutra, trazendo o tênis pra gente. A notícia não é boa. Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares eliminados logo de cara. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de destacarmos o Clube de Regatas do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega com informações do Rubro Negro é Mauro Santana para conversar com a gente ao vivo aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo bem, Mauro? Beleza, forte abraço para você, Juan, para você também, Cadu, e toda a galera que tá ligada aqui no Cidade do Esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. E olha, hoje treinamento com portões fechados, a imprensa tendo acesso somente próximo do meio-dia. E o técnico Zé Ricardo já preparando a equipe para enfrentar o América Mineiro. A partida que acontece na próxima segunda-feira em Cariacica, e o grupo amanhã já segue para o Espírito Santo logo depois do treino pela manhã no Ninho do Urubu em Vargem Grande. E olha, com novidade, hein? Podemos apurar que Adrian treinou entre os titulares no coletivo e pode começar atuando. Jogador que recentemente retornou da Europa, era tido como carta fora do baralho, no entanto, ao que parece, está com moral com o técnico Zé Ricardo e pode começar atuando no lugar de Everton, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Outra possível novidade, essa galera vai comemorar, hein? Cuejar entre os titulares no setor de meio campo no lugar de Márcio Araújo. Cuejar, o colombiano, que pode começar também atuando nesta partida diante do América Mineiro. No entanto, o que causou alvoroço entre os torcedores nas redes sociais e está rendendo até agora foi um áudio anônimo de um torcedor que não se identificou e que revelou ter recebido a informação diretamente do presidente Eduardo Bandeira de Melo de que o Flamengo já acertou com a prefeitura o arrendamento do Maracanã por 25 anos. Vamos esclarecer aqui para o torcedor. Primeiro, o Maracanã é do governo do estado. Existe um movimento para que, dada a impossibilidade do governo do estado por questões financeiras de manter o Maracanã, repassar esse bem público para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, algo que ainda não aconteceu. Em acontecendo, tem que ser aberta uma licitação que seja permitida a participação de clubes e o Flamengo apresentar o seu projeto e esse projeto ser aprovado. Tem que haver a assinatura do contrato e logo depois da assinatura do contrato, ele ser publicado no Diário Oficial do Estado. Isso acontecendo, aí sim poderemos dizer que o Flamengo realmente ficaria com a administração do Maracanã pelos próximos 25 anos. Isso ainda não aconteceu. Embora, vamos trazer aqui a palavra do presidente Eduardo Bandeira de Melo, falando a respeito desta possibilidade, de maneira exclusiva aqui na Bradesco Esportes FM, mas antes, ele falando também de outra situação que tomou as redes sociais, que é a possibilidade da contratação de Alexandre Pato, que o jogador seria envolvido numa troca com outros 3 jogadores do Flamengo, já que o Corinthians estaria disposto a liberá-lo para aliviar a folha salarial, pelo fato de que ele tem 5 meses de contrato apenas, né? O contrato dele termina no dia 31 de dezembro. No entanto, vamos ouvir então Eduardo Bandeira de Melo. Ele é taxativo nesse sentido. O ciclo de contratações, a princípio, está encerrado. E logo depois ele fala a respeito da possibilidade de o Flamengo ficar com a administração do Maracanã. Eu acredito que o elenco do Flamengo já está dentro de uma situação que a gente projeta como muito boa, né? A janela internacional fechou, né? Qualquer contratação que se faça agora vai ser uma contratação pontual dentro das possibilidades, né, que o regulamento permite. Mas eu acredito que o nosso elenco já está numa situação que nos permita brigar aí pelos campeonatos que nós estamos disputando. Deixa eu te perguntar, presidente, sobre o estádio, né? Que muito tem se falado da possibilidade do repasse do Maracanã à prefeitura e que poderia haver uma parceria envolvendo Flamengo e Fluminense para a administração do estádio. Qual a possibilidade real disso acontecer? Se já houve conversa nesse sentido e qual a propensão do Flamengo de participar de uma parceria dessa forma? Não, seja a prefeitura, seja o estado, seja quem for o poder concedente, o Flamengo vai se habilitar
a gerir o Maracanã, e eu acredito que não existe nenhuma outra solução melhor, seja para o torcedor carioca, seja para o contribuinte. Acho que o Flamengo hoje tem condições de gerir o Maracanã, transformar o Maracanã num negócio rentável, num negócio atrativo, tanto técnico quanto financeiramente, e não vejo nenhuma outra entidade que possa fazer algo semelhante. É claro que parceria com o Fluminense é sempre muito bem-vinda, né? E se eles quiserem entrar conosco nessa empreitada, serão muito bem-vindos. Aí então a palavra do presidente Eduardo Bandeira de Mello, a gente lembra mais uma vez, Cadu e Juan, lógico que como bem público, o arrendamento do Maracanã só pode ser efetuado através de licitação. Não existe um acordo diretamente entre a diretoria do Flamengo e a prefeitura ou o governo do estado para que haja o repasse. Tudo que tem que acontecer dentro dos trâmites burocráticos para que o Flamengo possa administrar o Maracanã. Mas é sim vontade do Flamengo ter a administração do Maracanã, conseguir o arrendamento do Maracanã pelos próximos 25 anos, e o projeto já está pronto para que isso aconteça, Juan. Valeu, Mauro Santana, trazendo absolutamente tudo pra gente de Flamengo dentro da Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Hora do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Bruno Lousada chega com informações do Tricolor. Fala, Lousada! Fala, Juan, beleza? Um grande abraço para você, para o Cadu e para todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. O Fluminense treinou hoje aqui nas Laranjeiras, na primeira parte um treinamento físico, depois um coletivo e também com o Levi treinando bolas paradas. Os reforços já participaram das atividades, tirando o Aquino, que ainda está resolvendo problemas na Argentina, mas os reforços Danilinho, o Wellington Silva, também o Rojas já participaram, além do Marquinho. Normalmente dos treinamentos, eles estavam na parte do coletivo, primeiro fazendo um trabalho à parte, depois também participaram do time reserva. A equipe titular que o Levi colocou no começo do treinamento foi Cavalieri, Wellington Silva, Gun Henrique e William Matheus, Douglas Cícero, Maranhão, Marco Júnior, Samuel e Richarlison, e depois ele fez alguns testes, chegou a colocar o Dudu no time no lugar do Marco Júnior, também o Jonathan no lugar do Wellington Silva, e o Gun saiu durante o treinamento também, dando lugar ao Renato Chaves. O Gun, segundo o Levi, foi mais uma preservação física também, segundo o departamento do Fluminense, o departamento médico e de preparação física, é bom prevenir para que alguns jogadores acabem não se lesionando. E o Levi também falou sobre o Henrique Dourado. O atacante participou das atividades, primeiro também num trabalho à parte, depois na equipe reserva, mas ainda não vai para essa partida. Vamos ouvir o que o Levi falou. Não, para esse jogo não, mas já para o próximo quase certeza. Nós estamos tendo um cuidado especial assim com o aproveitamento, porque esse retorno, o pessoal que joga fora e retorna, é muito problemático. Então, mas ele está se preparando, fazendo o máximo assim, e uma semana ele vai estar liberado. Dos reforços, Danilinho e Aquino ainda não estão no bid, mas isso também não interfere muito no momento, já que o Levi falou que apenas em 10 ou 15 dias esses jogadores vão estar à disposição do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga no domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e depois também tem o jogo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Ipiranga. Valeu, Juan. Valeu sim, o Bruno Lousada trazendo as notícias do Tricolor das Laranjeiras dentro da Rádio do Seu Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de donos da bola na Bradesco Esportes FM. Um abraço, Juan. Grande abraço, Cadu, até amanhã. Cidade do Esporte.